Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Adilson do site Hora do Filme e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Marvel e os personagens dela no cinema. Para quem é fã do Homem-Aranha, deve ter gostado muito do que recentemente a Sony, em parceria com a Marvel, anunciou. Finalmente, o amigão da vizinhança vai se unir ao universo Marvel nas telonas. Ele vai fazer sua primeira aparição em Capitão América e a Guerra Civil. A gente sabe que na Guerra Civil o Homem-Aranha foi um personagem importantíssimo. E depois ele vai se juntar aos Vingadores. É interessante que muitos fãs do Homem-Aranha, desde que a franquia dos Vingadores estreou no cinema, eles reclamam dessa questão do Homem-Aranha não estar presente. Porque nos quadrinhos eles já estavam juntos há muito tempo. Mas por que isso acontece? Por que demorou tanto para o Homem-Aranha se juntar à super equipe no cinema? Bom, isso se deu porque na verdade a Sony é quem tem os direitos de filmagem do Homem-Aranha e não a Marvel. Eles são dois estúdios diferentes. Mas por que a Sony tem os direitos de filmagem e a Marvel não? Sendo que o Homem-Aranha é um personagem da Marvel. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender isso. Na verdade, tudo começou nos anos 90, quando a Marvel estava em crise, quase falindo por causa da crise dos quadrinhos. Daí, o Avi Arad, que era um dos sócios da Marvel, chegou para o Stan Lee, que era o sócio majoritário, e falou assim para o Stan Lee: olha, se a gente quiser salvar a empresa, nós vamos ter que tomar uma atitude drástica. A gente vai ter que vender os direitos de filmagem dos nossos personagens mais famosos, que fazem mais sucesso com o público, para os grandes estúdios de cinema, porque se o pessoal gosta deles nos quadrinhos do cinema, vai fazer muito sucesso. E é a única saída que eu vejo para que a gente realmente consiga salvar a nossa empresa da falência. Porque a Marvel até chegou a decretar falência, na verdade. Só que eu estava ali meio relutante e falou: não quero mexer com isso não. Aí o Avi Arad conseguiu deixar o Stan Lee de lado e falou assim: ó, já que você não quer, então eu vou comprar os direitos dos personagens e eu faço o que eu bem quiser, porque os direitos são meus. Ele comprou de fato os direitos dos personagens e saiu vendendo os direitos de filmagem para os estúdios. Então ele chegava no estúdio, oferecia um personagem, chegava no outro, oferecia um personagem, e os estúdios se interessaram pela ideia e acabaram comprando. Mas o problema é que às vezes personagens que acabavam convivendo nas histórias em quadrinhos, como por exemplo o caso do Homem-Aranha, eram vendidos para um estúdio diferente. Os primeiros personagens que foram vendidos e que deram certo foi o Homem-Aranha, que foi vendido para a Sony, e os X-Men, que foram vendidos para a Fox. Os filmes deram muito certo, né? E quando a Marvel viu que isso estava dando certo, e que na verdade os quadrinhos já não estavam dando tanto certo mais, que eles poderiam voltar ao estado de falência, eles resolveram em 2005 produzir os próprios filmes. Em 2009 eles foram comprados pelos estúdios Disney. Quando eles foram comprados pelos estúdios da Disney, a Disney entendeu que fazer filme com herói dava certo e que eles precisavam entrar nesse mercado, que só a animação talvez não fosse dar tanto futuro. Só que os personagens que a Marvel tinha direito de usar no cinema eram o que eles chamavam de personagens de segundo escalão. Não eram personagens tão populares, entendeu? Então aí eles começaram: o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar. Como é que a gente faz para pegar os direitos de volta? Foi o que, por exemplo, aconteceu com o Demolidor. Nos contratos de cessão de direitos de filmagem, ele limita um certo período de tempo em que o personagem ele pode ficar sem ser usado. Se o estúdio extrapolar esse período, os direitos voltam para a Marvel. Foi no caso do Demolidor. O Demolidor ficou 9 anos sem ser utilizado. Quando passou esses 9 anos, voltou para o estúdio da Marvel, e agora a Marvel vai fazer uma série na Netflix. Mas aí, além de tudo isso, ainda tem um problema, porque existe o que eles chamam de limbo jurídico da Marvel. Porque nem a própria Marvel sabe muito bem quais são os personagens que ela pode ou não usar. Porque na época da venda, como foi feito tudo muito corrido para salvar a Marvel da falência, muitas cláusulas às vezes não ficavam
muito bem feitas, às vezes os contratos não estavam muito bem feitos. Então esses contratos eles são cheios de brechas. E quando o contrato é feito, quando você vende a cessão de direitos de um personagem, você não está dando o direito de apenas um personagem, mas você está cedendo o direito de todos os personagens daquele universo que ele convive e todos os personagens que nasceram ou foram apresentados naquele universo. Aí nós temos um caso muito famoso, que é o caso da Wanda e do Pietro, que é a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Eles originalmente apareceram nas HQs dos X-Men como filhos do Magneto. Então, teoricamente, os direitos de filmagem seria de quem? Seria da Fox. Só que eles também são parte dos Vingadores, eles aparecem e são personagens importantes dos Vingadores. Então, de quem seria o direito de filmagem? Seria dos dois, não seria? Então tem toda essa questão que envolve, é uma bagunça muito grande. Aí a gente surge essa questão, né? Será que a Marvel realmente sabe? Parece que ela vai tateando ali, olha, vamos introduzir tal personagem, vamos ver se a gente recebe um processo ou não. Às vezes a ideia que a gente tem que passa é realmente essa. Parece que eles não sabem, eles estão tentando, fica introduzindo um personagem aqui, um personagem ali. Eles têm feito bastante isso em Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ali, por exemplo, eles têm usado os Kree, que são do Quarteto Fantástico, apareceram a primeira vez no Quarteto Fantástico, usaram os Kree no Guardião da Galáxia. Então tem todo esse problema, sabe? Às vezes eles vão escrever um filme, aí a equipe jurídica fala, olha, esse personagem aqui vocês não podem usar. E acaba que eles pensavam que podiam usar. Então tem todo esse problema. Mas se nesse vídeo você acabou que não entendeu muita coisa, não se preocupe, porque lá no nosso site a gente tem 2 posts publicados, um que conta toda essa história, né, de por que foi vendido, quando, como que foi, e tem outro especialmente sobre o livro jurídico da Marvel, que a gente tenta explicar melhor assim aonde está cada personagem hoje, quem tem o direito, quem não tem. Tem os infográficos bem bacanas. E, além disso, você pode conferir o resto dos nossos conteúdos. Além de a gente dar as notícias atuais sobre o mundo do cinema, sobre o mundo das séries, a gente também tem a dica do Find, em que a gente dá a dica de um filme ou mais para você assistir no seu fim de semana. Tem a bilheteria do Find, que mostra como é que está a bilheteria dos filmes que estão estreando lá fora. Será que eles são um termômetro para quando vão estrear aqui no Brasil? Será que vai fazer sucesso? Não vai? Como é que está o ranking? Tem o Diário de Viciado em Séries, que você é o principal, você é que manda nesse post. Vocês vão escolher uma série em que nós, a equipe da Hora do Filme, vamos ter que assistir a série durante o decorrer de uma semana para fazer um comentário geral, comentar sobre os personagens, comentar sobre o enredo da série, falar bem, falar mal. A gente vai falar sobre a série que você mandar a gente falar. A gente está fazendo também reviews de séries como Scandal, The Flash. Também tem o Post da Madrugada, que é um post que ele é publicado 2 vezes por semana. E nele a gente comenta sobre às vezes um trailer, sobre às vezes um cartaz que saiu. É um ping-pong, um bate-bola bem rápido. Ou senão a gente também pode falar no Post da Madrugada sobre um assunto interessante de cinema. Por exemplo, a gente já falou recentemente sobre o que é direção de fotografia. Você sabe o que é direção de fotografia? Se você não sabe o que é direção de fotografia, o que um diretor de fotografia faz, dá uma conferida lá no nosso site, ahoradofilme.com.br. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Você pode nos seguir no Twitter, @ahoradofilme, pode nos seguir no Instagram, @ahoradofilme, no Facebook também. Porque lá a gente costuma publicar algum conteúdo a mais do que está no site. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, de assinar o canal, e se você tiver comentários, pode comentar aqui embaixo. Se quiser comentar coisa boa, se não tiver gostado, fala, pode dar sugestões para os próximos vídeos. É importante que você interaja conosco, porque vocês são a razão da gente estar fazendo isso. Enfim, até a próxima, eu fui. Tchau!